amados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui todas as semanas, todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. Então se você já nos acompanha, se você já gosta aqui dos nossos vídeos, do nosso canal, não esquece, para aí rapidinho, já clica no sininho aí, que o sininho vai fazer com que você seja inscrito no canal. Quando você é inscrito, você recebe uma notificação toda vez que tem uma nova postagem. E também não esquece de compartilhar com alguém que você acha que precise receber dessa palavra nesse dia, tá? Se você puder, abra sua Bíblia comigo, vamos lá em João, capítulo 7, vamos começar do versículo 3. João, capítulo 7, versículo 3. Vamos falar um pouquinho hoje sobre tempo e propósito, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre alguns ensinamentos que Jesus nos trouxe, né, durante o ministério dele. E o principal deles tem a ver com o tempo, e o segundo principal deles tem a ver com o propósito, do porquê que você faz o que você faz, seja na área financeira, área profissional, área espiritual, área amorosa, área familiar, independente da área. O que a gente vai falar aqui hoje são ensinamentos que Jesus nos deixou e que nós podemos usar em qualquer área das nossas vidas, tá? Então, vamos lá em João capítulo 7, versículo 3. Os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. Aqui Jesus está falando um pouco sobre o tempo certo das coisas. E qual que é o tempo certo? Qual que é o tempo certo de eu florescer no ministério? Qual que é o tempo certo de eu fazer aquele negócio? Qual que é o tempo certo de eu iniciar essa empresa? Qual que é o tempo certo de eu, por exemplo, ter filhos? Qual que é o tempo certo de eu casar? Qual que é o tempo certo? Todo mundo já se perguntou isso alguma vez na vida. Você tem planos, você tem projetos, mas você não sabe em qual fase, em qual momento certo você dar start àquele plano, àquele projeto. E qual que é o tempo certo? Jesus nos ensina, é o tempo de Deus. Qual que é o tempo de Deus, Vitor? Tá, legal. Para de falar por parábolas. O tempo de Deus é o tempo que você pergunta e Deus te responde. E Deus tem um tempo certo para cada coisa na minha vida, na sua vida, na vida da minha família e na vida de cada pessoa que está ao nosso redor. Então Deus tem um tempo certo para cada plano, para cada projeto e para cada pessoa. E exatamente por Deus ter essa especificidade em relação a cada um de nós, é que nós temos um plano perfeito, é que nós temos um plano que Deus criou para nós e que nós precisamos apenas acessá-lo. Só que dentro, às vezes, da nossa imaturidade como cristãos ou apenas como filhos, né? Eu sou filho de Deus, mas eu não pergunto para Deus. Nós não conseguimos acessar isso com tanta clareza. Então eu gosto muito de usar um exemplo de pai e filho num contexto moderno, vamos chamar assim. Vamos falar um pouquinho, por exemplo, minha realidade, tá? Caso prático que eu vivo aqui hoje. Eu tenho um filho de 3 anos e muitas das vezes o meu filho quer fazer coisas que ele não sabe, às vezes, o tempo certo. Então, às vezes, ele acorda e ele me pergunta: pai, é hora de escovar o dente? Eu falo: filho, é sim, é hora, você acabou de acordar, então vai lá e escova. Só que às vezes ele nem me pergunta, às vezes ele fala: pai, acordei, o que eu tenho que fazer? Filho, vai lá, escova o dente, depois a gente vai lá, vai tomar café da manhã. Então eu vou ali e direciono o meu filho. Como pai, esse é o meu papel, eu preciso direcionar o meu filho. Não só eu, mas também a minha esposa como mãe. Mas o ponto é, muitas das vezes nós não escutamos o que o nosso pai fala, ou seja, nós não escutamos o que Deus está nos direcionando. E por não escutar ou por não perguntar, nós simplesmente fazemos coisas no nosso tempo. Isso é um dos maiores erros. Vira e mexe, por exemplo, o meu filho acorda e ele quer comer chocolate. Ele abre a porta dos biscoitos e ele vê ali um chocolate e ele já vem, já quase abrindo. Aí quando ele me vê, ele: pai, posso comer isso agora? E aí eu falo: não, filho, não é hora de você comer chocolate. Na verdade, você nem pode comer chocolate, mas o papai deixa você comer um pouquinho depois do almoço, depois que você almoçar. Agora a gente acabou de acordar, então agora é hora de tomar café da manhã, depois a gente vai almoçar e depois do almoço, se você comer tudo, o papai deixa você comer um pouquinho. Então, isso é um tipo de coisa que acontece na nossa vida, na nossa rotina, com certeza já aconteceu na tua vida com os teus pais, e vira e mexe acontece em planos e projetos grandes da nossa vida quando nós não perguntamos para Deus. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui, que Jesus nos ensina, é: todos os nossos planos e projetos nós precisamos
entregar nas mãos de Deus. Nós precisamos contar para Deus, afinal Ele é o nosso Pai. E quando nós contamos tudo para Deus, Ele nos dá o tempo certo. Nem sempre Deus vai nos falar, filho, você precisa fazer isso tal dia, tal hora, tal mês. Nem sempre Ele vai falar isso. Às vezes Ele vai simplesmente falar, ainda não é o tempo. Às vezes Ele vai apenas nos dizer que não está no tempo dele. Às vezes Ele vai apenas nos falar que nós não podemos fazer aquilo naquele momento. E aí apenas como filho nos cabe enxugar aquilo, engolir aquilo e falar, tá bom, não é o tempo de Deus, então não é o tempo certo. E isso acontece muito aqui no ministério de Jesus. Aqui, Jesus, em alguns pontos, eu creio que ele já sabia qual era o tempo certo de todas as coisas, mas em alguns pontos ali ele demonstra simplesmente que ele fala, aqui não é o tempo certo. Não é ainda o tempo de eu, de fato, começar a falar das minhas obras em público. Apesar dele já ter dado aqui, nesse momento, alguns sinais para algumas pessoas, para alguns públicos menores, mas aqui ele deixa claro que ele crê que não é o tempo certo. E por não ser o tempo certo, ele fala, eu não vou agir. Só que, continuando a história, vamos lá. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque eu dou testemunho do que ele faz e do que é mal. Contudo, lá no versículo 10 agora, contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Ou seja, ele falou, não é o tempo de eu ir, mas ele foi e ficou ali à espreita para ver o que ia acontecer. E agora no versículo 14, quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. E os judeus ficaram admirados e perguntaram, como foi que este homem adquiriu esta instrução sem ter estudado? E Jesus respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo, e vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro e não há nada de falso a seu respeito. E aqui Jesus fala um pouco sobre propósito. E por que ele está falando aqui sobre propósito? Porque ele está falando um pouco sobre por que ele faz o que ele faz. E ele está falando, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Já aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro e não há nada de falso a seu respeito. Então aqui, Jesus está nos ensinando o seguinte, você quer buscar propósito para a tua vida? Primeiro ponto, pergunte para Deus. Segundo ponto, quando você começar a dar frutos no teu propósito, dê a glória a quem merece a glória. Ou seja, não se glorifique pelos seus feitos, afinal os seus feitos só são possíveis porque Deus te deu saúde, porque Deus permitiu acordar, porque Deus te deu estratégias, porque Deus te deu ideias e você foi lá e apenas colocou em prática. Então, se você conseguiu êxito, seja na tua carreira, seja na tua vida financeira, seja na tua vida ministerial, a área que for, a glória é sempre de Deus e Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, enquanto você ainda tiver um coração minimamente orgulhoso, a ponto de pensar que tudo que você alcançou é porque Deus te deu, mas também porque você é bom, você ainda está dividindo a tua glória com Deus e Deus não divide a glória dele com ninguém. Aprenda a colocar a glória de tudo que você fez e de todos os êxitos que você já teve nas mãos de Deus. E tenha certeza que a partir dali, Deus vai começar a multiplicar cada vez mais as sementes que você tem deixado pelo caminho. Porque tudo que você planta, você colhe. Essa é a lei da semeadura. Só que, quando você planta o bem, só que mesmo plantando bem, você ainda está com o coração orgulhoso, você ainda está pensando, eu estou plantando bem, então eu vou colher o bem porque eu sou bom, porque eu estou fazendo, porque eu... Quando as tuas frases estão com você no centro delas, entenda, você ainda tem soberba, você ainda tem orgulho e você ainda está dividindo a tua glória com Deus, só que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então aprenda a colocar toda a glória de tudo que você faz, da tua família, da tua casa, do teu trabalho, da tua empresa, enfim, de tudo que você faz nas mãos de Deus. E você vai começar a experimentar uma boa vontade de Deus que você não consegue nem imaginar, onde tudo que você colocar a mão ali prosperará. Foi assim que Deus fez com José, por exemplo. Tudo que ele colocava a mão prosperava, mas por quê? Porque em tudo que ele fazia, seja em momentos bons e em momentos ruins, a glória era sempre de Deus. Ele sempre glorificava a Deus por todos os feitos dele. Toda vez que perguntavam, José, você é bom? Ele falava, não, eu não sou bom. Deus me permitiu fazer isso. Então, quando você se colocar em segundo plano, você vai começar a experimentar. Primeiro, Deus vai te falar todo o teu propósito em todas as áreas da tua vida. Segundo, você vai começar a colocar a glória nele. E aí, as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Assim diz a palavra do Senhor. Então, duas coisas que nós aprendemos aqui hoje são, primeiro,
tempo certo para todas as coisas. Isso está lá em Eclesiastes. Há um tempo certo para tudo. Há um tempo de plantar, há um tempo de colher. E existe um tempo para você frutificar. Nem sempre você vai frutificar no tempo que você acha certo. Por isso que você precisa de maturidade para perguntar para o seu pai: pai, qual é o tempo certo para que eu floresça nessa área? Qual é o tempo certo para que eu aprenda nessa área? Para que você esteja sempre sujeito à vontade de Deus e não apenas às tuas vontades. E segundo, propósito. Você quer encontrar de fato o teu propósito? Primeiro, pergunta para Deus, Ele sabe o teu propósito. Segundo, se você realmente quer florescer no teu propósito, aprenda a glorificar o nome dEle e não os teus feitos. Você não é bom porque você é o cara, porque você é a mulher, que você faz e acontece. Você é bom porque Deus te deu saúde. Você é bom porque Deus te deu estratégias. Você é bom porque Deus te permitiu continuar crescendo nessa área que você hoje está florescendo. Então, se você quer continuar florescendo nessas áreas ou passar a florescer em outras áreas, aprenda a colocar a glória de tudo que você faz nas mãos de Deus. E eu te desafio a não experimentar da boa, perfeita e agradável dele, porque é impossível isso não acontecer. Eu conheço diversos casos de pessoas que eram minimamente orgulhosas e elas não entendiam como que elas às vezes até serviam na igreja, elas faziam coisas para Deus, elas estavam envolvidas numa vida com Deus, mas elas ainda colocavam a glória no próprio peito delas, no próprio coração. Eu sou bom porque eu fiz isso, porque eu aconteci. Você tem que ter as tuas habilidades, as tuas soft skills, como a gente diz no mundo empresarial, mas independente disso, você precisa crescer, você precisa evoluir, mas toda a glória de Deus. Não é porque você é bom, é porque Deus te permitiu crescer nessa área. Então coloque toda a glória na mão dele e aprenda que tudo tem um tempo certo. E eu tenho certeza que você vai florescer cada vez mais nas áreas que você quiser e que Deus quiser acima de tudo. Se você gostou dessa palavra, não esquece de compartilhar com alguém que precisa ouvi-la. E antes da gente finalizar, vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos alimentar, Pai, de um alimento sólido nesse vídeo, Pai. Para que nós possamos entender o tempo certo de todas as coisas e colocarmos tudo, Pai, em Tuas mãos, para que toda glória e toda honra seja dada a Ti e não a nós, Pai. Nos apequenamos diante de Ti, Senhor, para Te glorificar, para Te exaltar, para nos sacrificar e para exaltar o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que Tu nos direcione pelos Teus caminhos e não nos permita nos desviar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Até semana que vem.